Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio de Atualidade, e agora a gente vai resolver algumas questões sobre os biomas brasileiros e sobre o arco do desmatamento no Brasil. Vem comigo, vamos lá! Fala galera, vamos aí, vamos resolver algumas questões sobre os 3 vídeos que nós fizemos. Espera aí, não assistiu os vídeos? Volta lá, ó. Vídeo 1, biomas brasileiros. Vídeo 2, arco do desmatamento no Brasil. Vídeo 3, bioma costeiro e litorâneo no Brasil e no Maranhão. Tudo bem? Vamos aqui, vamos resolver a primeira questão. Vamos ler comigo a primeira questão, prestando atenção nos detalhes, para a gente poder pegar e gabaritar qualquer prova que apareça para a gente a nível de Brasil, tá bom? Vamos lá. Olha a primeira questão, olha o que ela está dizendo. Em relação ao desmatamento na Amazônia, o INPE vem realizando um inventário de perda da floresta primária por meio do desmatamento, do corte raso. Isso é, a remoção da completa cobertura florestal em um curto espaço de tempo e a sua total substituição por outras coberturas. Quando ele fala cobertura primária, é porque a vegetação original é retirada e você pode ter um replantio sobre essa área ou alguma prática agrícola, ok? E outros usos: agricultura, pastagem, construção de usinas hidrelétricas. Em se tratando da região norte do Brasil, em se tratando do bioma amazônico, nós temos que lembrar das atividades econômicas que acabam chegando nessa região nos últimos anos. Além do intenso extrativismo vegetal, a extração de madeira, principalmente a madeira de lei, mogno, cedro e o pau-d'arco, onde essa madeira é retirada do bioma amazônico da região conhecida como mata de terra firme, o nível mais elevado da floresta que não é invadido pela água dos rios durante o período de cheias, certo? Além desse extrativismo vegetal, inúmeras áreas dentro da floresta amazônica vêm sendo desmatadas para darem lugar às pastagens, principalmente para o rebanho bovino. Existem também projetos de usinas hidrelétricas também a serem construídos na região amazônica. Você tem o destaque da usina hidrelétrica de Belo Monte e a usina hidrelétrica de Balbina. Ok? Continuando a questão. A esse respeito, analise o mapa a seguir. Se ele colocou o mapa, analisa o mapa, analisa a legenda do mapa. Lembra disso, se ele colocar para você em qualquer prova um mapa, uma tabela, uma charge, você tem que buscar a resposta dentro dessa informação que ele te ofereceu. Então, ele colocou um mapa da região amazônica, ele colocou com a coloração mais escura a área que está sendo desmatada e com a coloração mais clara a área que ainda não foi desmatada. Você percebe que esse desmatamento é o que nós chamamos, volta lá na aula 2, de arco do desmatamento. Arco do desmatamento. Atividade de agricultura, pecuária e extração de madeira avançando em direção à região amazônica. Tudo bem? Vamos julgar aqui as opções? Olha só. Vamos começar com a letra E. Ô, Rodrigo, peraí, tu vai começar com a letra E? Então, já sei que o gabarito é a letra A. Não, meu filho, a gente pode estar só querendo inovar. Quem é que diz que a gente tem que começar analisando pela letra A? Eu quero começar analisando pela letra E. E vou começar pela letra E. Tá bom? Letra E. Os sistemas intensivos de produção agropecuária. Opa! Sistema intensivo dentro da região amazônica, lembra, sistema extensivo rudimentar, arcaico, atrasado, baseado nas queimadas. Sistema intensivo mecanizado, moderno. Se dentro da floresta amazônica um dos principais problemas são as queimadas, quer dizer que não pode ser sistema intensivo. Tem que ser sistema extensivo. Entenderam? Já anulamos aí a letra E, porque não tem esse sistema intensivo. É sistema extensivo.
Ok? Letra D. A construção de barragens para a instalação de hidrelétricas deu origem a grandes reservatórios que atuam na regularização do sistema de chuvas e na renovação da cobertura florestal. Quando você constrói uma usina hidrelétrica, você constrói uma barragem. Essa barragem, ela represa a água do rio. Esse rio acaba transbordando, invade as margens e acaba alterando o ciclo natural. Deslocamento da população ribeirinha, morte de animais, morte de plantas. Então não tem renovação, você tem a eliminação. Tudo bem? Então, ó, não é renovação, é eliminação. Letra C. O aumento da produtividade da bovinocultura, rebanho bovino, influenciou na expansão da área desmatada. Ok, tá certo? Porque passou a exigir novas áreas de, confinamento. Pecuária onde o gado é criado confinado é pecuária intensiva. Nós acabamos de comentar que dentro da região amazônica acaba se destacando modelos de agropecuária extensiva. Tudo bem? Então, não é gado em confinamento, é gado solto. Letra B. Os povos da floresta, está fazendo referência à população indígena e à chamada população ribeirinha. Comunidades ribeirinhas e produtores familiares em áreas de assentamentos mantiveram os sistemas tradicionais da agricultura. Anota o termo, coivara. O sistema tradicional de agricultura dentro da Amazônia é a coivara, a utilização de queimadas para poder limpar o terreno, para preparar esse terreno para o plantio. O que já, né? Ok? Todo mundo? Precisa comentar? Não, né? Ah, tá. Vou comentar só para ti que diz comenta. Isso diminuiu o índice de desmatamento? Queimadas, modelo extensivo, mais agressivo, diminui o índice de desmatamento? Não. Aumenta o índice de desmatamento. Aí tu tá agora pensando, eu não te falei, Rodrigo, que era a letra A? Tá bom, certo, tu me falou. Mas é porque eu quis fazer um pouquinho, né, de charme, um pouquinho de suspense. Então, olha a letra A. O chamado arco de fogo, ou arco do desmatamento, que margeia o sul e o leste da floresta amazônica, sofreu mais com o desmatamento devido à expansão dessa agricultura empresarial. A agricultura da soja é uma agricultura empresarial, comercial, porque vai ser voltada principalmente para o mercado externo, é a agroexportação e a pecuária de corte, pecuária bovina de corte. Portanto, a nossa primeira questão, letra A. Tudo bem? Tranquilo? Vamos aqui para a nossa segunda questão. De novo, questão com mapa. Nesse primeiro momento, a gente vai resolver algumas questões com o mapa para vocês se habituando a fazer a leitura desse mapa dentro das questões que vão aparecer para vocês, tá bom? Analise os mapas. Tem um mapa até a década de 60 e tem um mapa entre 60 e os anos 2000. Lembra, década de 70 na Amazônia são os projetos faraônicos do governo militar. Usina de Balbina, Transamazônica e Zona Franca de Manaus. Isso tudo desmatando áreas de floresta. Depois, na década de 80 e 90, você tem a extração do ouro, principalmente no estado do Pará, na região de Serra Pelada. A partir de 90 e os anos 2000, né, esses 20 anos do século 21, a expansão da soja e a expansão da pecuária, a chamada expansão do arco do desmatamento ou expansão da fronteira agrícola brasileira. Se você observar, então, você tem dentro dessa região amazônica até 60, poucas áreas com essa manchinha aqui, ó, mais laranja. Entre 60 e 2000, essa manchinha aqui laranja avançou em direção à região amazônica.
Outra coisa que você pode observar também é que na década de 60, essa manchinha laranja já dominava o sudeste e o sul do país. Entre 60 e 2000, essa manchinha laranja se espalha por inúmeras outras regiões do território nacional. O que ele vai te perguntar é, analisando os mapas, conclui-se que o número 6, quem é o número 6, turma? É justamente essa manchinha, ó, laranja. Esse número 6 vai estar fazendo referência a quê? A quê? Se esse número 6 ele está avançando por todas as regiões do Brasil, principalmente a partir da década de 60, não é uma vegetação que está se expandindo. Muito pelo contrário. As coberturas vegetais, elas estão, o quê? Diminuindo. Então, seria ação do homem, ação antrópica, áreas antropizadas, áreas que sofreram a intervenção humana pela agricultura, pela pecuária, pelo desmatamento, pelas queimadas, pela expansão de áreas industriais, pela expansão de áreas urbanas. Tudo bem? Segunda questão, portanto, letra B. Tá bom? Vamos lá? Olha só, a nossa terceira questão. Mapa do Brasil, e você tem uma legenda aqui. Uma legenda, ó, um importante artifício dentro do mapa, um importante elemento dentro do mapa, para a gente poder entender do que aquele mapa está falando. Área mais escura, 10.000 toneladas de produção de soja. Áreas mais claras, 10.000 toneladas de consumo. Lembra, hoje a soja brasileira é a nossa principal commodity. O que é uma commodity? É um produto da agricultura, da pecuária ou do extrativismo que tem uma grande valorização no cenário internacional. Atualmente, a principal commodity brasileira é a soja, produzida principalmente na porção central do país e avançando nos últimos anos em direção à região amazônica, em direção à parte sul do estado do Maranhão. Tá bom? A partir da interpretação e dos seus conhecimentos, pode-se depender, pode-se afirmar, pode-se dizer que, vamos lá, o gênero agrícola com a que é em questão se expandiu para as áreas de clima mais propício para o cultivo. Ele está se expandindo em direção à região amazônica. A região amazônica é uma região equatorial, é uma região de grande umidade. A soja se desenvolve mais fácil em um ambiente alternadamente úmido e seco, que seria o cerrado. Então, a soja se expandindo para a região amazônica, está se expandindo para uma área de clima mais favorável? Não, não é mais favorável se expandir para a Amazônia. Letra B. Os biomas do Cerrado e o da Amazônia foram os mais afetados pela expansão? Perfeito. Volta. Bioma do Cerrado, porção central do Brasil. Esse cerrado intensamente desmatado da década de 70 até agora, 2020. Mais de 50% da sua área cedeu espaço para essa sojicultura, o que fez do Cerrado brasileiro hoje um hotspot, um bioma ameaçado de extinção. Nos últimos anos, essa soja se expandindo em direção à região amazônica, se expandindo em direção ao arco do desmatamento ou última fronteira agrícola brasileira. Portanto, letra B. Tudo bem? Tranquilo? Vamos anular a letra C. O produto expandiu para as áreas de melhores solos. Sabe quais são os solos mais férteis do Brasil? Solo de massapê, na zona da mata nordestina, e o solo de terra roxa no sudeste e no sul do país. O solo da porção central do Brasil é o latossolo, é um solo muito ácido, naturalmente não é fértil. Então não se expandiu em direção às áreas de solos mais férteis. Tudo bem? A grande expansão verificada no mapa é para atender demanda interna. A nossa soja é para a exportação, demanda externa. O fato do produto se expandindo em direção ao interior e longe do litoral explica o fato da grande produção brasileira pelo Pacífico. Qual é o oceano que banha o Brasil?
Atlântico. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Olha a próxima questão. Vamos julgar aqui os itens, tá bom? A Caatinga se estende pela maior parte do Nordeste brasileiro e é marcada por uma semiaridez, com chuvas irregulares e vegetação xerófila, que vai se adaptar a um ambiente com escassez hídrica. É a área da Caatinga, um ambiente seco, semiárido, no sertão nordestino. Devido às condições naturais impróprias para a prática da agricultura, a Caatinga ainda apresenta fraco nível de ocupação humana e em seu ambiente se mantém bem preservada. Na área da Caatinga você tem um processo de desertificação, um problema ambiental que vai ocasionar a diminuição da fertilidade devido à ação do homem. O cerrado ocorre em áreas de clima tropical típico, alternadamente úmido e seco, submetida a uma estação seca e outra chuvosa, tropófilo, com vegetação constituída de gramíneas e arbustos com troncos retorcidos, uma vegetação aberta, de fácil acesso. Os solos de cerrado são naturalmente muito ricos em nutrientes, fato que explica o avanço do agronegócio e a consequente intensificação da devastação desse importante bioma brasileiro. O solo do cerrado, será que ele é um solo fértil? Vamos ver aqui. Com uma população de aproximadamente 20 milhões de pessoas, o domínio da Caatinga sofre forte pressão demográfica. Caatinga, semiárido, será que tem muita gente morando nessa área? O que agrava ainda mais o problema do estresse hídrico. Clima semiárido, já falta água naturalmente, incluindo o avanço da desertificação, diminuição da fertilidade devido à ação do homem. E aí, quais alternativas estariam certas? O gabarito correto, turma, é letra B, 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Portanto, está errada a 2 e a 4. Vamos voltar lá. Olha o erro da 2. A 2 diz que essa área da Caatinga, certo? Devido às condições naturais impróprias para a prática da agricultura, a Caatinga ainda apresenta um fraco nível de ocupação e tem uma área preservada? Não. Essa área da Caatinga não é preservada. Sofre o processo de desertificação. Olha o 4. O solo do cerrado naturalmente é rico em nutrientes? Não, é o latossolo, é um solo pobre em nutrientes e um solo muito ácido, que para ser praticada a agricultura da soja, ele tem que ser corrigido pela técnica da calagem. Tudo bem? Vamos aqui? Olha a quinta questão. Antes dos portugueses, São Paulo teve floresta tropical, cerrado e um mini Pantanal. Moro onde a capital paulista surgiu, tinha uma das melhores vistas do país. BBC Brasil elaborou um mapa inédito da flora paulistana, original, marcada pela diversidade de biomas. Antes dos portugueses, quem caminhasse alguns quilômetros pelo território da atual cidade de São Paulo poderia cruzar florestas tropicais com bromélias, orquídeas e árvores de até 45 metros de altura. Campos cerrados com espécies de troncos grossos e galhos retorcidos, típicos do cerrado. Araucárias, arbustos típicos da região sul e a várzea dos rios que lembrava o Pantanal. Lembra? A região sudeste do país, o estado de São Paulo, ele já apresentou uma imensa área coberta por Mata Atlântica. Acontece que esse estado de São Paulo é também a área mais intensamente ocupada do país, com a economia do café, com a expansão urbana e com a expansão industrial. A extraordinária variedade da flora nativa atraía para a região um conjunto igualmente diverso de animais, entre os quais onças pintadas, tucanos de bico verde, mico-leões pretos e veados catingueiros. A BBC Brasil produziu um mapa inédito, buscando recriar a paisagem contemplada desde antes da fundação da cidade. Daquele morro na confluência dos rios Tamadaí e o Anhangabaú, tinha-se uma das melhores vistas do Brasil. Entre as causas
da transformação da paisagem da área contemplada no texto, é correto incluirmos. Ele colocou um texto falando de toda a formação vegetal, de toda a riqueza de fauna que existia no estado de São Paulo, mas o comando da questão é que atividades contribuíram para eliminar essa riqueza. Vamos lá? Que atividades acabaram acontecendo? Vamos aqui. O efeito estufa, fenômeno originado das transformações ocorridas a partir da Revolução Industrial. Olha a pegadinha. Efeito estufa é o fenômeno natural pelo qual a superfície da Terra absorve calor. Se ele tivesse falado efeito estufa antrópico, a gente poderia até pensar, mas só efeito estufa? Não, porque efeito estufa é fenômeno natural. As mudanças paleoclimáticas ocorridas nos últimos séculos, dificultando a adaptação de diversas espécies. Mas essas mudanças, elas tiveram a intervenção do homem. A opção não está falando de ação antrópica. O processo de pediplanação responsável pelo soterramento das formações vegetais de pequeno porte, processo natural. A degradação do solo, provocado pelo uso intenso de agrotóxicos e fertilizantes. Qual é a região do Brasil que se destaca o agronegócio? É o Sudeste ou Centro-Oeste? Centro-Oeste. As mudanças climáticas, produto das ações predatórias e do desmatamento ao longo do processo histórico. Desmatamento ocasionado pela ação do homem. Lembra, nesse sudeste do Brasil, Minas Gerais, ciclo da mineração. São Paulo, o ciclo do café, Oeste Paulista, Vale do Paraíba. Processo industrial, 1930, o crescimento urbano de São Paulo, da capital São Paulo, e depois o crescimento em direção ao interior do estado, com o surgimento do chamado ABC Paulista, hoje chamado também de Alfabeto Paulista. Tamanho, número de cidades e o nível de desmatamento que ocorreu em direção ao interior do estado. Portanto, letra E. Tudo bem? Tudo tranquilo? Fiquem bem, fiquem com Deus. Um beijo grande e até uma próxima oportunidade. Tchau!